Meninos, eu vou falar de uma coisa estranha aqui. Do quê? Será que é tão estranho? Eu vou falar de BBB. Não é estranho não, viu? Não é estranho não. Não, né? Não, é que eu tratei do assunto no blog, e algumas pessoas Reinaldo, deixa disso, você é uma pessoa tão importante para nós se ocupando disso, ou então o outro, aê, babaca, fica falando. Se for defender a saída da Carol Conká, eu apoio. Cada um segundo o gosto, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você falar assim, você vê BBB, eu realmente não vejo. Se vocês olharem na hora do BBB, eu tô no Twitter. Ou tô escrevendo no blog, eu tô fazendo live. Eu não vejo. Agora, eu estou no mundo. É impossível não saber. Até porque você não quer, mas pula na sua timeline, alguém comenta. Uma amiga me mandou uma mensagem, até comentei no blog, dizendo assim, olha, vale a pena ver, porque ali que ela chamou de militância de boutique, a militância chique, o identitarismo de boutique, né, resolveu entrar em parafuso. E aí ela me disse, e tem gente lá que tem pinta de bolsominion, que votou no Bolsonaro e que tem cara de gente fofa. Eu disse, é mesmo. Aí eu fui fazer algumas pesquisas para saber das coisas e tal. Deixa eu dizer uma coisa. E por que isso é relevante? Primeiro, é o seguinte. Tem certa historiografia ali, que assim, nosso negócio são os fatos históricos importantes, não damos bola para essas idiotices laterais que acontecem e tal. Eu adorava, quando eu me ocupava mais disso, a chamada história das ideias, também a corrente da nova história, enfim. Você pega, Bob, Vólio Bene, você pega alguns fatos laterais que ocorrem, e nesses fatos laterais você tem a história acontecendo, entende? Nos fatos laterais. Né? Então tem um livro formidável chamado O Grande Massacre de Gatos, do Robert Darnton, e a partir da história de um grande massacre de gatos... Pode ir, Vólio Bene, vai. Foi já. Foi? Eu não ouvi. E a partir... que às vezes eu não tenho retorno. E a partir do Grande Massacre de Gatos, ele, na verdade, conta um pedaço da história social da França. Então, às vezes, no fato lateral, você tem algo importante acontecendo. Né? E é nessa perspectiva que isso me interessa. Em primeiro lugar, eu já vi até gente boa dizendo assim... O BBB pode ser lamentável quanto for, mas ele é um corte do Brasil. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Milhares. Né? Gente que tenta botar o BBB, elevar assim, aquele voyeurismo estranho, né? A condição de categoria de pensamento. Não, isso é um corte do Brasil. Não, não é um corte do Brasil. Eu poderia fazer uma piada imediata. É um corte do Boninho. Do Brasil, não. Mas eu não estou demonizando ninguém. Nem quem vê. Quer ver, vê. É entretenimento. Agora, quando o entretenimento salta a muralha do vai ficando aí que a gente vai te apresentar um monte de coisa divertida, para virar um discurso político manipulado, aí a coisa me interessa. O que, Reinaldo? Obviamente, aquelas pessoas que estão lá foram selecionadas, segundo entrevistas, perfis e tal. Então, se escolheu o que se queria. E, obviamente, o que vai ao ar para o grande público, tem aqueles que pagam para ficar vendo 24 horas, o que, sinceramente, eu acho que, enfim, aí... Mas, enfim, o que vai para o grande público é uma seleção. Você escolhe a narrativa que você vai contar. E com isso você manipula e vai apertando botões e puxando fios de sentimentos, angústias e etc. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Entreguem para mim aquele mesmo material bruto e eu conto outra história. Entregue para o Bob, ele conta uma terceira. Para o Vólio Bene, ele conta uma quarta. Sim. Vai ao ar aquilo que se quer que vá ao ar. Então, os protagonistas, os antagonistas, os aliados de ocasião, os aliados de longo prazo, não sei o que, tudo isso vai sendo uma narrativa que vai sendo construída.
E me incomodei muito, e só por isso eu trouxe esse troço aqui, porque nós vivemos um 2021 em que o INEP manipulou a resposta de duas questões e deu como certas, manipulou, teve uma alteração ali, que depois houve um recuo, e deu como certas duas respostas que eram francamente racistas em questões do Enem. Não foi isso? Foi. Sim. Foi. Não é? Então a mulher que se revoltou, sei lá, com o negócio de alisamento de cabelo ou algo assim, uma negra, a resposta certa é que ela era imatura. Quer dizer, que se ela tivesse maturidade, ela não estaria reagindo à demonização da aparência dos negros. Duas respostas a evidenciar que o racismo subiu a oficialidade no país. Então eu quero trazer coisas concretas para vocês. A maioria dos 60 mil mortos em média no Brasil por ano é negra. A maioria dos presidiários, negros. As crianças que morrem de bala perdida, negras. A maioria dos mortos de Covid, negros. A maioria dos que moram em habitações que não têm condições mínimas de uma vida digna, negros. Nas escolas particulares, não há negros. Nos restaurantes bacanas, não há negros. Este é o Brasil real. Segundo eu me informei e pude constatar, no Brasil do BBB, nós temos negros empoderados, Sim. que mandam na casa, que discriminam, que dão esporro, que botam para quebrar, que são truculentos, que movem tramóias, que são agressivos, que são violentos, que transformam o discurso da identidade num ato de exclusão. Existem esses? Existem. Existem aqueles que abusam da questão da identidade para ganhar dinheiro? Existem. Podem ser até aqueles que estão lá. Existe a militância de boutique? Existe. O identitarismo de boutique? Existe. Que se apropria de uma luta popular, pública, do povo pobre, para transformar em produto que vai ser consumido ali na... Sim. Agora eu pergunto, o público médio que está vendo aquilo fica com que impressão do movimento identitário negro? Por exemplo, quando você tem um negro no BBB dizendo que a Marielle defendia bandido, mas essa é a opinião dele. Mas essa opinião dele representa o quê? Esse é o posicionamento dos negros, do movimento negro? Primeiro, uma mentira absurda, abjeta, que nem deveria ter ido ao ar? Criminosa? Quando você tem uma negra fazendo discriminação de origem, não, porque eu sou de Curitiba, eu estou me referindo a Carol Conká, né? E a gente aqui assim, lá no Nordeste, e no caso está discriminando uma branca. Se vocês perguntar, mas isso não acontece? Claro que acontece. Quando isso passa no BBB, com aquele peso, como se nós estivéssemos assistindo a uma narrativa do mundo, fica-se com a impressão de que a regra no Brasil é negro discriminar branco. Fica-se com a impressão de que no Brasil, insuportável mesmo é ser branco. Difícil é ser branco. Difícil é ser branco, difícil é ser heterossexual, difícil é ser rico. Isso reproduz o que está acontecendo no Brasil?
Ah, movimenta audiência, dá não sei o quê, as redes sociais se inflamam, acontece aquela loucura. Presta-se um desserviço ao Brasil, queira-se ou não, porque essa hora tem um monte de bolsominion sentado no sofá satisfeito, falando, não falei, é por isso que eu sou contra esse negócio de movimento negro aí. Olha aí quem eles são. Não, o BBB não representa o Brasil, nunca representou, nem esse nem nenhum outro. E este, em particular, distorce o Brasil, distorce a luta que está sendo travada hoje. Hã? No momento em que, numa prova oficial, você tem duas respostas racistas. No momento em que, nunca em tão pouco tempo, tantos negros e tão pobres, tantos pretos e tão pobres e tão pretos, para ficar na expressão do Caetano e do Gil, morreram de uma doença para a qual o governo tem uma política desastrada e desastrosa. Não é? Então, não, esse negócio, olha, vamos buscar aqui um meio termo, chega de radicalismos. Não, claro, isso sempre devemos buscar o entendimento. Agora, quando você constrói uma narrativa, porque eu insisto, a narrativa é construída. E com isso eu não estou dizendo que a Carol Conká seja uma pessoa boa, ou o Projota seja uma pessoa boa. Eu nem sei, eu confesso que eu nem sabia quem eram essas pessoas. Não sabia. Mas agora que eu sei, não sei se são aquilo, se não são aquilo. Sei que a narrativa está sendo construída e esta narrativa que está sendo construída justifica teses truculentas que estão aqui do lado de fora e que demonizam movimentos identitários importantes, fundamentais, para que o negro milite em favor de sua dignidade, para que o gay milite em favor de sua dignidade, para que as mulheres militem em favor de sua dignidade. Sabe o que é? O reacionarismo que baba, a essa altura está satisfeitíssimo. Eu sempre falei que essa gente aí... Eu já ouvi. Tá vendo? Um desserviço, uma manipulação. O quê? Para ajudar Bolsonaro? Eu não quero saber se a finalidade qual é. O fundo das consciências a Deus pertence. Por que estão fazendo isso? Se é só para ganhar público, se é para não sei o quê, se é para... Não me interessa, não quero saber. Aí cada um que julgue, que vá atrás e saber qual a razão. Eu estou fazendo um corte daquilo que está sendo apresentado e estou dizendo quais são as consequências óbvias, evidentes disso. Porque o que está passando ali mente sobre o Brasil. Inverte a lógica do oprimido e do opressor. Inclusive com a perversidade de pegar um menino negro e gay que na prática acabou sendo banido da casa por negros. Todos, sim, claro, participaram, mas evidentemente a maior carga sobre ele foi posta por uma senhora lá, a tal da Carol Conká. E uma outra que diz que é psicóloga. A Lumena. Aliás, com uma sensibilidade extraordinária por um trecho que eu vi. Parabéns. Isto mente sobre o Brasil. Isso mente sobre o movimento negro, isto mente sobre a luta necessária dos negros, isso mente sobre o tal do racismo estrutural, que também está virando-se uma coisa, você apontar o racismo estrutural, que realmente existe, e marca as coisas. Outra coisa é falar qualquer coisa, racismo estrutural, e portanto deixa assim mesmo, que é estrutural mesmo, dane-se. Né? Então não, desculpem, queridos, esse negócio de, é um corte do Brasil, uma ova. Isto é uma manipulação sobre o que está em curso no Brasil, e uma tentativa de passar a mão na cabeça de troglodita. Ou tentativa não, é passar a mão na cabeça de troglodita.
De resto, evidenciando, sabe quais são os maiores inimigos dos negros? Os negros. Lixo. Lixo da pior espécie. Entende? E, sim, isto tem importância. E não, eu não estou falando de BBB. Eu estou falando do Brasil. Miseravelmente distorcido no BBB. É isso aí.